Fala rapaziada, final de jogo, São Paulo vence o Grêmio por 1 a 0, feliz pela vitória, mas extremamente preocupado com o desempenho, com a apresentação do time hoje. Um jogo totalmente aleatório, cheio de lances inusitados, um caminhão de gols perdido pelo São Paulo e da mesma forma um caminhão de gols salvos, que o Grêmio não teve a capacidade, também a má sorte, teve azar e não fez os gols. E o São Paulo faz uma apresentação extremamente estranha, uma apresentação que deixa o torcedor preocupado, apreensível. E eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente, quando deu ali os 35 para 37 do segundo tempo, eu troquei de canal, não consegui assistir porque eu estava extremamente tenso e assim angustiado pelo resultado. Para mim o Grêmio a qualquer momento iria empatar, ou até mesmo se empatasse, ia para cima e ia virar o jogo. Então é muito difícil você ver o São Paulo com o jogo ganho nas mãos, jogando no Morumbi, ganhando de 1 a 0 aos 9 minutos do primeiro tempo novamente, e de repente do nada apagar, se desligar, ter um apagão durante o jogo e as coisas se inverterem. Se a gente for observar o Grêmio no primeiro tempo, sim, dava até de fazer pena, porque a gente vê que o Grêmio não vem ganhando jogos, o elenco limitado, com jogadores que, para falar a verdade, nem conheço tanto, não acompanho o Grêmio também, mas a gente vê vários jogadores ali novos, time sem confiança, abatido, recuado, um time totalmente entregue dentro de campo. No primeiro tempo ali o São Paulo poderia ter feito 4, 5 a 0, brincando, não fez, não sabe matar jogos, o São Paulo não sabe também, não aprende a matar jogos, vem sofrendo por conta disso. E aí quando você começa a bater, as chances aparecer e você não faz o gol, o torcedor ele já começa a ficar preocupado, porque a qualquer momento o jogo vai inverter, e inverteu. Não foi diferente no jogo de hoje. Então, como que um time morto, entregue, sem confiança do Grêmio hoje no Morumbi ali no primeiro tempo, de repente o time se transforma, da mesma forma o São Paulo se transforma de forma negativa e o Grêmio se transforma de maneira positiva. São Paulo cheio de peças para mexer, o Grêmio limitado, e a gente não tem explicação. Então, um monte de gols perdidos. Logo no início do jogo, o Ferreirinha, no primeiro lance ali, ele saiu mano a mano com muito espaço, ele poderia tocar, não tocou. Então, assim, é um monte de jogador de repente querendo fazer os gols de forma individual, jogar para si, quer aparecer, não sei. O jogo muito bom do Ferrinha no Atlético Mineiro mesmo, no jogo contra o Atlético, ele teve várias oportunidades, não fez. Nesse jogo de novo, não fez. Então o time começa a jogar de maneira individualizada, jogadores afoitos na tomada de decisão, não tem tranquilidade para tocar uma bola, para clarear uma jogada e colocar o companheiro na frente do gol para fazer o gol. Então São Paulo não sabe e até o momento não aprendeu a matar jogos. Então era um jogo que os 3 pontos basicamente eram garantidos, mas o São Paulo teve que sofrer até o último minuto e ainda colocando na conta aí da arbitragem, a arbitragem se virou contra o São Paulo. A gente gosta dessas entrevistas do Zubeldia, principalmente a última, como quando ele defendeu o São Paulo, mas infelizmente é muito complicado esses tipos de declaração, porque o São Paulo acaba ficando marcado com a arbitragem. Então, basicamente hoje todos viram a questão da arbitragem. Então, São Paulo já tem a questão também da CBF, que o São Paulo nesse primeiro turno inteiro só jogou uma partida no Morumbi às 16 horas do domingo em horário nobre. Hoje na transmissão ali em algum momento o narrador falou que o São Paulo vinha tendo aí a terceira maior média de público do campeonato, perdendo para o Flamengo e para o Corinthians. O São Paulo não tem a mínima condição de perder para o Corinthians, mas quando você vai observar essa questão, veja os horários que o São Paulo jogou nesse primeiro turno no Campeonato Brasileiro. São horários totalmente contraditórios. Não é nem questão de horário, é a sequência, é o volume de horário. Horários ruins que não encaixam muito para o torcedor. E a prova foi hoje, quando ele falou que o São Paulo vinha ocupando a terceira colocação geral na média de público. Então o São Paulo já está marcado pela CBF, já vem sendo prejudicado vários e vários jogos pela CBF e agora está marcado claramente pela arbitragem. Então, jogando no Morumbi em casa, casa cheia, cara, pelo amor de Deus, não pode correr o risco, passar o susto que passou hoje. Chega uma hora do jogo que o São Paulo, qualquer bola do Grêmio passava livremente, fluía a jogada do Grêmio, o São Paulo não conseguia acertar um passe. Não sei nem mais o que falar, eu poderia ficar aqui a noite toda falando de cada lance, mas não vale a pena. Mas a gente precisa entender o seguinte, será do próximo jogo? Agora a gente não sabe, porque assim, vai jogar contra o Grêmio, completamente abatido, na zona de rebaixamento, sem ganhar nada, time ruim.
A gente sabe que o São Paulo iria ganhar hoje fácil. Seria por 1, 2, 3, 4, 5. Era o resultado que o torcedor esperava. Que se acontecesse não ia surpreender ninguém. Aí de repente um jogo desse, a gente passa um susto, apreensão o jogo inteiro. Então o que será do próximo jogo? Então o São Paulo, a gente sabe que tem um elenco bom, tem um time bom, está bem treinado, mas está oscilando de uma maneira assim totalmente esquisita. E outra coisa que eu sempre falo e não posso esquecer, eu sempre gosto de falar aqui, imagine se fosse o Thiago Carpini hoje na beira do campo. O que iria acontecer? Então, esse jogo contra o Grêmio deu sorte porque ganhou. Aí vem um jogo contra o Cuiabá e vem um jogo contra o Vasco. Pega essas três apresentações e dá uma delas. Pega essas três apresentações. Imagine se o Thiago Carpini estivesse em alguma delas. Gente, então a gente precisa acordar. A gente precisa, eu vejo a torcida pegando muito no pé do Thiago Carpini, mesmo depois que o Carpini saiu, mas a gente precisa reconhecer o trabalho do cara. O Zubeldia pegou um trabalho andando, então a gente tem que ter esse cuidado de fazer essas avaliações, porque por mais que o Carpini teve algumas apresentações muito ruins, na minha opinião, nenhuma delas chega perto do Cuiabá e contra o Vasco. Então o Zubeldia hoje, na minha opinião, ele mexeu de uma maneira totalmente aleatória. Tá certo que o Alisson e o Caleri lesionaram, mas na hora que ele tirou o Lucas e o Luciano, sinceramente eu não entendi. O Luciano poderia até ser, mas o Lucas você tirar num jogo desse, ali aos 25, 27 minutos do segundo tempo, eu não entendi. O Grêmio estava muito melhor no jogo e eu falei, pronto, acabou o jogo. Aí vem a entrada do Galopo, a entrada do André Silva, que eu falo sempre, principalmente a questão do Galopo. Cara, o Galopo é um jogador muito mediano, muito fraco. Não aproveita as oportunidades. O André Silva, aos trancos e barrancos, até que vem aproveitando, fez o gol lá naquele jogo contra o Criciúma. Não lembro exatamente o último jogo que o São Paulo ganhou, mas ele pelo menos vem fazendo gols. E os dois hoje falharam muitos, porque precisa aproveitar a oportunidade e matar o jogo. Então o São Paulo, nessa parte do coletivo, o São Paulo oscila demais. O São Paulo, os jogadores ali precisam entender mais a questão do coletivo. Parece que eles têm uma necessidade de eles ter que resolver, eles terem que decidir o jogo para ter as glórias, para ter a fama ali do jogo, essas questões. Mas o São Paulo é coletivo. Veja o time do Palmeiras. O Palmeiras não oscila, jamais oscila da forma que o São Paulo vem oscilando. Então, essa questão dessas oscilações, essas individualidades, deixa o São Paulo extremamente vulnerável a qualquer lance inusitado que de repente venha acontecer no jogo. Deixa eu ver se eu me esqueci de mais alguma coisa. Então, assim, hoje o São Paulo deu sopa para o azar desde o primeiro tempo. Estava assistindo o jogo e estava pensando, São Paulo vai dar sopa para o azar. A primeira coisa que aconteceu, a lesão do Alisson. Se você está ganhando o jogo deixa o jogo fácil, fica bom para todo mundo. Aí vem a lesão do Alisson. Aí depois vem a questão do Caleri. O jogo fica tenso. Na minha opinião, o Zubeldia, ele mexeu mal. O ponto positivo é que ele mexeu cedo, né? Ele costumava mexer muito tarde no jogo, mas ele está começando a mexer mais cedo durante os jogos. O São Paulo, a gente pega o jogo do Vasco e o jogo do Grêmio, foram iguais. A única diferença foi que o São Paulo ganhou o jogo do Grêmio, mas a questão foi praticamente igual. Então, se a gente pega uma Libertadores, se a gente pega o mata-mata da Copa do Brasil, o São Paulo está bem no Campeonato Brasileiro, está lá em cima. No mínimo, ele tem que finalizar esse Campeonato Brasileiro garantindo a vaga na Libertadores. Eu não sei se ele tem time para chegar e disputar para ser campeão. Mas se o São Paulo ficar pelo menos em quarto, ele tem que ficar pelo menos em quarto para garantir a Libertadores, para a gente me dar uma sequência no próximo ano. Talvez a gente ganhe a Copa do Brasil, a gente espera, torce que sim, talvez a Libertadores, mas o São Paulo ele não pode sair do G4. Então é isso, galera. Esse era o vídeo de hoje. É um vídeo assim, sei lá, que eu tô aqui engasgado com essa vitória. Desde já não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like também, a sua participação nos comentários, beleza? Então é isso. Vamos São Paulo e até o próximo vídeo.